Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela. Estou aqui representando meu grupo para apresentar para vocês o nosso projeto que se chama Ensinando Primeiros Socorros nas Escolas Públicas de Porto Alegre. Então, fazendo uma breve introdução assim do porquê que é tão importante, né, o nosso projeto, o ambiente escolar ele é particularmente próprio para a ocorrência de acidentes, justamente porque quase 50% das vítimas de emergência por causas externas têm entre 0 e 19 anos, ou seja, é a população infantil. Como as escolas têm um grande público, né, da população infantil, acaba sendo um ambiente muito propício para acontecer esses acidentes. Então, nesse contexto, a gente vê que o conhecimento em primeiros socorros é essencial para promover, então, a segurança dessas crianças e desses jovens. Tanto os professores das escolas terem esse conhecimento para caso aconteça um acidente, eles saibam como manejar. Como também dos próprios alunos, porque um aluno pode ajudar o colega, o aluno pode levar para casa isso e ajudar um familiar e passar esse conhecimento. Então, todos esses contextos são muito importantes. Os objetivos, então, do nosso projeto, tendo em vista todo esse contexto, é capacitar tanto alunos e professores, promover essa conscientização da importância deles realmente aprenderem e terem noção de primeiros socorros e tornar esse acesso à informação, possível para essa população, né? Então, tudo isso a gente tem como objetivo, então, que essas pessoas consigam fazer a prevenção e o reconhecimento e manejo desses casos, caso seja necessário eles agirem. Em relação à organização do nosso projeto, né, pensando na metodologia, como é que a gente fez? As nossas oficinas nessas escolas, então, elas são teórico-práticas e são realizadas de forma presencial. O público-alvo do nosso projeto são, então, alunos do quarto ao sétimo ano. Esse ano tivemos quatro instituições incluídas no projeto, que são as nossas parceiras, que são, então, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora do Carmo, que teve a sua ação no dia 30/8 de 2024, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Anísio Teixeira, que também teve a sua ação presencial no dia 30/8 de 2024. Então, nesse dia, os nossos voluntários foram divididos nessas duas escolas para dar conta da mesma data. A Escola Estadual de Ensino Médio Anne Frank, que teve a sua ação presencial no dia 5 de setembro. E a última, então, é a Associação dos Trabalhadores em Educação do município de Porto Alegre, que é a ATEMPA, que, em virtude de horários, a gente teve que adiar, então, essa ação presencial para o dia 30 de novembro. Então, a dos professores ainda não aconteceu. Essa última instituição, que é a Associação dos Trabalhadores, né, que é a ATEMPA, é voltado apenas aos docentes, enquanto que as ações das escolas, as três acima citadas, são voltadas para, então, os alunos. Como é que então foram as dinâmicas das oficinas nas escolas? A gente fez quatro oficinas teórico-práticas para os alunos. Então, tinham quatro turmas participando e em cada turma estava acontecendo uma oficina. Cada oficina tem uma duração de em torno de 30 minutos e os temas de cada oficina abordados foram afogamentos e queimaduras na primeira oficina, cortes e ferimentos na segunda, convulsões na terceira e, por último, então, o engasgo. Para facilitar a compreensão desses assuntos com as crianças, a gente utilizou então ferramentas lúdicas, jogos, simulações, fizemos alguns slides, trouxemos exemplos do cotidiano para que eles entendessem o que que a gente estava entendendo, o que a gente estava passando. E além disso, antes das oficinas, a gente passou um pré-teste, que é um teste que tem conteúdo sobre o que a gente vai tratar nas oficinas, para a gente avaliar antes deles terem essa oficina o quanto eles sabem desse assunto. E após a gente ter feito, então, essas oficinas, a gente passou o pós-teste, que é o mesmo teste que é passado no início, mas daí, é passado, então, após a realização das oficinas, para que a gente veja, então, e possa comparar o que eles sabiam antes e o que eles aprenderam depois. E também para a gente poder avaliar, então, a efetividade desse nosso projeto que está sendo feito nessas escolas.
Em relação à dinâmica na Atempa, que é a instituição voltada apenas para os docentes, ela é um pouco diferente por virtude de ser voltada para adultos. Então, a gente faz uma intervenção para vários professores de várias escolas públicas de Porto Alegre. E a gente divide esses assuntos em 5 oficinas. Aqui a gente dividiu afogamentos e queimaduras, que nas escolas, em virtude do tempo, a gente tem que fazer junto. Aqui na Atempa, a gente então divide em 5 e dividiu afogamentos e queimaduras, cada um em uma oficina. Então, os temas de cada oficina são afogamentos, queimaduras, cortes e ferimentos, convulsões e engasgo. Aqui o formato, né, como eu já falei, é um pouco diferente. A gente faz então uma apresentação teórica e depois, junto com eles, a gente faz realmente a prática de como realizar as manobras. Ao passo que com as crianças, junto com essa prática, a gente fazia algumas brincadeiras com jogos e tudo mais para eles entenderem, né? Então, essa parte dos jogos e tal não é presente na parte dos professores. Mas aqui também fazemos o pré e pós-teste, para a gente avaliar como é que esses professores sabiam desses assuntos antes de terem a oficina com a gente, e para depois da oficina eles fazem o mesmo teste, que a gente chama, né, de pós-teste, e a gente avalia então novamente para realmente ver o quanto eles conseguiram melhorar depois de terem aprendido as teorias com as oficinas. Então, agora eu vou falar para vocês sobre os resultados nas nossas escolas públicas, que são com os alunos, né? A Atempa, infelizmente, a gente teve que adiar essa data, então eu não vou conseguir trazer nessa edição os resultados da Atempa. Mas então, os resultados dos nossos alunos. A primeira coisa, assim, que a gente vê que chama muita atenção positivamente é que antes, nesse pré-teste, em torno de 50% das crianças ficou num acerto entre 50 e 68%, que são representados por 16 e 21 acertos. Então, é muita gente que não conseguiu atingir 70% da prova, né? Então, esse conhecimento realmente era escasso nessa nossa população de alunos. Ao passo que, no pós-teste, a gente teve 50%, quase a mesma porcentagem que antes, só que agora esses 50% eles estão entre 70 e 88% de acertos. Então, olhando assim por cima, a gente já vê como as crianças realmente conseguiram melhorar e aproveitar essa disciplina. Então, 95 alunos estão acima dos 70%, né, que é sempre o nosso objetivo, que pelo menos 70% da prova seja atingida no pós-teste. Algo que também chamamos atenção é que depois, no pós-teste, quase 80% desses alunos consegue acertar acima de 50% da prova, em comparação com antes, que a gente tinha uma porcentagem significativa de alunos aqui representadas, por quase 30%, né? Que estavam, então, abaixo de 50% desse conhecimento. Então, no pós-teste, a gente já vê como reduz o número de alunos que ficou abaixo dos 50% e acima de 50%, no caso, entre 50% e 88%, temos então um percentual de 80, quase 80% dessas crianças. E, além disso, né, subindo um pouco mais ainda, a gente consegue ver que no pós-teste temos então 64,6% dos alunos atingindo acima de 70%. O nosso objetivo era que tivesse no mínimo 70% dos alunos atingindo a média 7, que seria 70%. A gente chegou próximo disso, que foi 64,6% dos alunos conseguiram atingir, então, um conhecimento acima de 70%, né, dos acertos no pós-teste. Então, a gente fica muito feliz que realmente deu um crescimento muito grande do pré e pós-teste, mas também a gente abre o olho para pensar em coisas mais efetivas para que a gente atinja no mínimo 70% desses alunos obtendo a nota 7. Além desses resultados muito positivos que a gente teve, é sempre muito importante a gente também olhar para coisas que precisamos melhorar. Então, o fato de 35,4% desses alunos
estarem atingindo até 68%, né, desse pós-teste, é uma coisa que nos chama atenção para pensar por que que, apesar de 35% ser bem menos do que 100%, do que 70%, né, apesar disso, é uma porcentagem significativa. Então, além das coisas que a gente já faz com eles, a gente precisa pensar em melhorias para que essa porcentagem diminua ainda mais, né? Porque a 30% dos alunos não conseguindo atingir 70% da prova é uma coisa que chama a nossa atenção. Então, além de todos os resultados positivos que a gente teve, né, que foram muitos, a gente também faz questão de pontuar o que precisa melhorar e principalmente ressaltar a importância da gente fazer, então, esse pré e pós-teste para a gente conseguir ver objetivamente como é que está sendo o crescimento no conhecimento desses alunos. Então, em relação a conclusões do nosso projeto, né, frente a todas esses resultados que a gente teve com as crianças e tudo mais, a gente vê como a educação em saúde para primeiros socorros é de extrema relevância nesse contexto. A gente consegue ver o quanto as crianças conseguem aprender e realmente aprender as manobras, aprender a teoria. Em apenas um dia de oficina, a gente vai lá, ensina eles, a gente já vê uma diferença drástica entre ali o pré e pós-teste, ver como eles realmente aprendem. A gente retorna nas escolas, conversa com os professores para ter feedback, conversa com as crianças. A gente já teve vários feedbacks dos alunos nos dizendo que levaram isso para casa, ensinaram as manobras para os pais, ensinaram para os avós. Então a gente vê que a importância de trazer isso para o ambiente da escola, ela extrapola a sala de aula, porque além das crianças aprenderem e terem contato com esse conhecimento que é essencial desde cedo, elas também levam isso para casa, elas ensinam os pais, os avós, então a gente vê como esse acaba o conhecimento cresce exponencialmente, né? Como essas crianças realmente aprendem e levam isso para fora. Além disso, também, os próprios professores, eles ficam capacitados para lidar com essas situações, né? E a gente vê que como a implementação desses treinamentos que a gente faz melhora a prontidão dos estudantes e dos professores, criando, então, um ambiente seguro na escola, né? Porque quanto mais uma situação de emergência não é manejada, mais grave essa pessoa pode ficar. Então, se ela tem já esse conhecimento de primeiros socorros, já começa a fazer o manejo enquanto o socorro está vindo. Então, a gente vê realmente como esse projeto faz a diferença realmente na vida das pessoas e realmente impacta muito. Em relação a algumas melhorias, né, que eu também já citei no slide anterior, a gente pensa em otimizar de alguma forma essas nossas intervenções, a fim de que esses alunos consigam compreender ainda mais, né, o que a gente passa para eles e que esse conhecimento, que nem eu falei, que a gente pelo menos tenha 70% desses alunos atingindo a média 7, né, no nosso pós-teste. Então, em nome do meu grupo, assim, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui conseguindo falar sobre o projeto, conseguindo mostrar para vocês todo esse trabalho que a gente faz. Fico muito feliz de estar mostrando ele aqui nesse evento tão legal, né, tão importante. E agradeço em nome de toda a equipe essa oportunidade e espero que vocês tenham gostado bastante do nosso projeto.